Ok, vamos mergulhar nisso hoje. A nossa conversa vai ser sobre uma ministração em áudio bem interessante do pastor Eli Silva. Ah, sim. Aquela intitulada O que é o homem, né? Essa mesma. E olha, antes da gente começar mesmo, só um lembrete rápido para quem está ouvindo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele gostei, ajuda bastante a gente a continuar esse trabalho. Com certeza. É um apoio importante. Bom, o ponto central da ministração vem lá do Salmo 8. Aquela pergunta, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Uma pergunta fundamental, realmente. Exato. E a nossa missão aqui é desdobrar as várias facetas do ser humano que o pastor apresenta nessa mensagem. Vamos lá, então. A primeira visão que ele traz é a do homem como criatura. Ele usa Gênesis para mostrar que o ser humano é tipo a obra-prima de Deus, sabe? Sim, formado do pó da terra de uma forma bem particular. Isso, recebendo o fôlego de vida, É. diretamente de Deus. E aí se torna alma vivente. E tem aquela parte do domínio sobre a criação também, né? Um privilégio único ali no começo. Exatamente. E o que eu acho fascinante aí é essa diferença na criação. Não foi só um faça-se. Não, não. O texto diz que Deus formou, moldou o homem. Isso sugere uma intimidade, um cuidado todo especial nesse ato. A ministração ressalta bem isso. Totalmente. Mas aí, logo em seguida, vem um contraste forte, né? A segunda visão. O homem como pecador. É a realidade da queda. Ele usa Romanos para explicar que, por Adão, o pecado entrou no mundo. E com ele, a gente virou, assim, vítima de Satanás, sujeito à morte. O salário do pecado, como a Bíblia chama, e ele reforça. E a raiz de tudo, o pastor aponta para a dúvida na palavra de Deus. Algo que, segundo ele, continua sendo um desafio. E se a gente conectar isso, essa ideia de uma natureza decaída, que a gente herda, isso explica essa luta constante contra a dúvida que ele menciona, né? Faz todo sentido. Por isso a necessidade de se conscientizar dessa condição. Exato. Mas aí a coisa vira. Terceira faceta. O homem como salvo. Aqui a mensagem fica bem esperançosa. Ah, sim, a intervenção da graça. A salvação é apresentada como um troféu da graça de Deus. Não é por obra, é pela fé. Efésios, né? Exatamente, um presente imerecido. O pastor explica que foi Deus quem tomou a iniciativa. Para restaurar aquela comunhão perdida, ele enviou Jesus como propiciação. Esse termo é importante, o pagamento, a satisfação da justiça divina pelo pecado. Isso. E essa iniciativa divina é crucial. Mostra que, apesar da condição de pecador, existe um caminho de volta. Não depende da gente, mas da nossa resposta de fé. E a partir daí, dessa condição de salvo, vem a quarta imagem. O homem como vaso ou instrumento. Aquela analogia de 2 Coríntios, né? O tesouro em vaso de barro. É essa mesmo. Reconhece a nossa fragilidade, né? O sem mim nada podeis fazer. Sim, o vaso é frágil, de barro mesmo. Mas, com a presença de Deus dentro, esse vaso se torna útil, pode conter algo valiosíssimo. Perfeito, a força não está no vaso, está no tesouro, que é Deus. É isso que capacita para o serviço, apesar das nossas limitações. E que serviço seria esse? Aí entra o quinto ponto. O homem como servo. Escolhidos para dar fruto. Isso, baseado em João 15. Escolhidos para dar fruto que permaneça. Ser fonte de bênção. Mas ele faz questão de frisar. Que não é exclusivo, né? Exato. Usando o João 3,16. É para todo aquele que nele crê. Não é um grupo fechado. O ponto é que essa escolha para servir está ligada à resposta de fé e obediência. Acreditar, seguir, e isso resulta em fruto e na oração respondida segundo a mensagem. Seguindo adiante, a gente chega numa dimensão bem profunda. O homem como santo. Gálatas 2:20. Forte essa passagem. Muito. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A visão que ele apresenta é que ser santo é como reproduzir Cristo na própria vida. Uma identificação total. Isso exige renúncia, né? O tomar a sua cruz. Sim, ser santo aqui não é só ser separado, é uma transformação ativa. É alinhar a vontade com a de Cristo. Viver como ele viveu. Uma mudança radical de identidade mesmo. E para fechar, a sétima perspectiva. O homem como templo. A morada de Deus. Exato. João 14:23. A condição é amar e obedecer a Jesus. Aí a pessoa pode se tornar essa morada. E tem João 1,12 também, né? Receber Jesus dá o poder de ser feito filho de Deus. Isso.
O convite final da ministração é bem claro: reconhecer o pecado, a necessidade do perdão que vem pelo sacrifício de Jesus e crer nele. Para quê? Para receber essa nova natureza, essa nova identidade. O que é fascinante é ver essa jornada completa que a ministração desenha, né? Começa lá na criação especial, passa pela queda. Sim. E aí vem a possibilidade de restauração total. Salvo, vaso, servo, santo e, finalmente, templo, filho de Deus, herdeiro. Culminando numa vida espiritual plena, um relacionamento perfeito com Deus, como ele coloca. Exatamente. Então, resumindo o que a gente viu, são 7 olhares, né? Criatura, pecador, salvo, vaso, servo, santo, templo. Uma visão bem completa da condição humana e do potencial divino que existe nela, segundo o pastor Eli Silva. Uma visão multifacetada, sem dúvida. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Qual dessas imagens, a obra-prima, o vaso com tesouro, o templo habitado, mais mexe com a gente? Qual delas desafia ou inspira a nossa percepção de nós mesmos e do nosso propósito? É uma boa pergunta para se pensar. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Valeu a conversa. Até o nosso próximo vídeo.